Eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos, capítulo 13, livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo, capítulo 13. E hoje nós vamos embarcar com o apóstolo Paulo no começo da aquilo que é chamado de primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com o Barnabé. Como que se deu início tudo isso aí? Nós continuamos então com a nossa série no livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre eles névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor agora venha nos abrir o entendimento, abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos entender, absorver a sua palavra, e que a sua palavra venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha mesmo, ó Deus, falar com o teu povo, aqui hoje, e com o teu povo, por onde quer, Pai, que a mensagem for anunciada. Então, Pai, nós queremos consagrar esse tempo, a Deus, na tua presença, e pedir que o teu Espírito venha falar agora. É o que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então, hoje nós damos continuidade com a série de mensagens em Atos, e na última semana nós fizemos na última semana eu não estava aqui, na verdade, na penúltima semana antes de sair, nós vimos o capítulo 12, como o capítulo 12 é um capítulo de transição, então eu tive que fazer um trabalho de cavar bastante ali, para mostrar a conexão, a transferência agora da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia, para deixar muito claro que o trabalho, que a missão, que a pregação que vai começar daqui para frente,
demonstrada por Lucas, com o apóstolo Paulo, e agora com o Barnabé, junto com ele agora, pelo menos no início, nunca foi ideia de Paulo, que os gentios sempre foram incluídos no plano de Deus, para a pregação do Evangelho. Então nós fizemos isso. Se você não se lembra disso, te recomendo a você voltar lá e assistir o capítulo 12, esse trabalho. Nós vimos a transição dos apóstolos para os presbíteros, tudo aquilo que nós vimos, né? E nós então também conhecemos o nascimento da igreja de Antioquia, como a igreja de Antioquia veio a nascer, e agora nós vamos vendo por que a igreja de Antioquia vai tomando a primazia, ou vai se tornando a igreja mais importante do cristianismo do primeiro século, em vez de Jerusalém. Então nós vimos que com a expansão da igreja, por causa da perseguição em Jerusalém, as pessoas são expulsas de Jerusalém, e elas vão saindo proclamando, até chegar em Antioquia. Então nós temos a criação da igreja de Antioquia. Aí Barnabé chega lá, e ele vê aquilo tudo, ele se alegra com a graça do Senhor ali, ele chama Paulo para trabalhar junto com ele, ali eles ficam durante 1 ano pregando a palavra, ensinando a palavra, e aquela igreja então vai se estruturando, e aquela igreja agora vai, pela primeira vez, enviar os seus primeiros missionários. Então é isso que nós estamos vendo aqui, e ela vai ser uma igreja que é o modelo de igreja no Novo Testamento, e um modelo de igreja para nós ainda hoje. Então ela vai ser uma igreja que vai impactar todo o Império Romano. E aí nós temos algumas coisas para aprender com essa igreja hoje, como nós podemos imitar a igreja de Antioquia, e sermos canal de bênção, ferramentas do Senhor, para impactar a nossa sociedade. Então a igreja que vai impactar a sociedade, é a igreja que é cheia do Espírito Santo. Deixa eu aprender 3 coisas aqui, dessa igreja que vai impactar a sociedade. Ela é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, mas ela é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, em segundo lugar. Em terceiro lugar, ela é uma igreja que é empoderada pelo Espírito Santo. Então ela é guiada, ela é cheia e ela é empoderada pelo Espírito Santo. A pergunta que vai ficar para nós, então, respondermos é: como nós podemos ser uma igreja hoje, como a igreja de Antioquia, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo? E a resposta para essa pergunta, talvez para muitos, seja muito óbvia, porque o texto deixa muito claro qual é o segredo da igreja de Antioquia. E qual é o segredo da igreja de Antioquia? Essa igreja que impacta, essa igreja que vai, essa igreja que envia missionários, essa igreja que expande o evangelho, que expande o reino de Deus na terra. Qual que é o segredo dela? Simples. Bíblia, oração. Bíblia, oração, jejum, os exercícios espirituais, que repetidamente a gente tem que falar sobre na igreja. A igreja que vai impactar Chelmsford, a igreja que vai impactar Lowell, a igreja que vai impactar o Massachusetts, a igreja que vai impactar esse país, é a igreja que se apoia na palavra de Deus, é a igreja que se dobra diante do Senhor em oração. Essa é a igreja que vai impactar. Por quê? Por que nós precisamos da Bíblia? Porque toda vez nós repetimos isso. Por que você, quando você vai se aconselhar e você chega para conversar comigo, a minha primeira pergunta para você é essa: como está a sua vida de Bíblia? O quanto você tem estudado a palavra de Deus? Ah, Rodrigo, você sabe, né? A gente está na América. Eu sei que a gente está na América. Eu sei. Tá bom, então como que está? Eu já entendi a sua resposta. Não existe vida de Bíblia. Aí eu pergunto a essa segunda pergunta: como que está a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Ah, Rodrigo, você sabe, né? A gente ora para comer, quando ora. Aí a conclusão lógica de tudo isso não é à toa que a sua vida está o caos que está. Essa é a conclusão lógica. Aí você vem pensando que eu vou chegar e vou fazer um passe de mágica, que eu vou falar:
abracadabra e as coisas vão melhorar. Elas não vão. Se não existe vida com Deus, se não existe uma vida guiada pelo Espírito, se não existe nós nos dobrarmos diante do Senhor diariamente, buscando na palavra do Senhor, conhecer o Senhor, ouvir, sermos guiados pelo Senhor, como que a gente quer ter uma vida abençoada? Como? Nos nossos próprios esforços? Então, o segredo de tudo aqui é isso. Duas coisas, basicamente, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Então, para sermos cheios, guiados, empoderados pelo Espírito Santo, nós precisamos andar em obediência à vontade de Deus, expressa, revelada nas Escrituras, aonde eu conheço a palavra de Deus, aonde eu conheço a vontade de Deus. Rodrigo, como que eu faço para conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Vai para as Escrituras. Vai para as Escrituras. Alguém disse que você quer ouvir Deus falar? Quero. Eu quero ouvir Deus falar audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falar audivelmente com você. Porque senão, gente, você entende isso? Nós queremos alguma coisa exterior, alguma coisa mágica, alguém que fale conosco, mas nós não queremos nos debruçar na palavra de Deus. Que Deus disse, essa é a minha palavra, inspirada, inerrante, infalível, mas nós preferimos buscar revelações, buscar outras pessoas que nos falem aquilo que a gente quer ouvir, do que buscando a palavra. Mas a palavra de Deus contém a vontade de Deus para nós. Então, para nós sermos cheios, guiados, empoderados, nós precisamos viver em obediência, mas essa obediência, ela só vem através da palavra. Se vocês erram porque vocês não conhecem o que diz a palavra. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, e porque lhe falta o conhecimento, eu os rejeitei como povo. É o que diz em Oséias. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento do santo, de Deus, da palavra. Porque nós conhecemos o Senhor na palavra. É por isso que a ênfase dessa igreja sempre vai ser a palavra. Porque a minha opinião, o que eu acho, é tão bom quanto o que você acha. Não vale nada. É a palavra que nos norteia. Então nós precisamos, para viver essa vida, e ser essa igreja, que é cheia, que é guiada, empoderada pelo Espírito, da palavra de Deus. Mas o Rodrigo já falou isso, e eu vou continuar falando. Mas, tem a segunda coisa. Nós só podemos obedecer a Deus se temos uma vida de disciplina espiritual. O que são disciplinas espirituais? A oração e o jejum. A oração e o jejum. Por que nós precisamos da oração e do jejum? Porque mesmo que nós conheçamos a palavra de Deus, mesmo que nós nos debrucemos na palavra de Deus, mesmo que eu conheça a palavra, se eu não tenho uma vida de oração, você não tem poder, eu não tenho poder para obedecer a palavra, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, para entender a palavra, eu já preciso do Espírito Santo, porque essas coisas são coisas espirituais, que só são discernidas espiritualmente. Então nós precisamos dessas duas coisas e elas não se separam. Eu estava conversando com o André, agora há pouco, falando sobre a W. Tozer, e uma vez perguntaram para Tozer, Tozer, foi um teólogo, para quem não sabe quem é Tozer, mas foi um teólogo, e perguntaram para ele, Tozer, o que é mais importante? A oração ou a palavra? A oração ou a Bíblia? E Tozer, ele responde com uma pergunta. O que é mais importante para um passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? Sem uma delas ele não voa. Se você quer voar, espiritualmente falando, você precisa da oração e da palavra. Mas aí no versículo 1, é interessante que agora, talvez essas coisas fogem, porque a gente lê a Bíblia muito rápido. A primeira coisa que ele fala aí no versículo 1, na igreja de Antioquia. E a gente fala, normal, igreja de Antioquia. Mas essas coisas fogem para nós. Porque Lucas, ele não chama qualquer lugar de igreja.
Ele não chama qualquer coisa de igreja, qualquer ajuntamento de igreja. Até o capítulo 12, ele constantemente está chamando um local, uma congregação, um ajuntamento de pessoas de igreja, que é a igreja de Jerusalém. A igreja em Antioquia, ela vai ser chamada igreja pela primeira vez no capítulo 11, no versículo 26. Por que só no capítulo 11, que agora Lucas vai dar o nome, falar, ó, isso aqui é uma igreja? Porque agora é a primeira vez que esses crentes recebem instrução na palavra de Deus. Então, igreja, meus irmãos e minhas irmãs, igreja não é onde um monte de gente se reúne. Igreja não é onde um monte de gente que fala que acredita numa coisa e se reúne, agora isso aqui é uma igreja. Isso não é necessariamente uma igreja. Igreja é onde o evangelho é pregado regularmente, onde a palavra de Deus é exposta fielmente, onde essas pessoas são instruídas na fé, onde nós temos líderes. Isso é uma igreja. Líderes fiéis, como nós vamos ver aqui, homens que confiam no Senhor, que conhecem o Senhor, que andam com o Senhor, que têm intimidade com o Senhor. Igreja é onde a palavra de Deus é pregada. Se você entra num lugar e a palavra de Deus não é pregada, as pessoas, porque você escuta histórias, e essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela me falou, Rodrigo, visitei mais de 15 igrejas nesse lugar. E eu lembro especificamente de um dia, num culto, em que o pastor ele não abriu a Bíblia. Ele não citou um versículo. Nós passamos um culto inteiro sem um versículo bíblico. Isso não é uma igreja. Igreja é aonde a palavra de Deus é pregada, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus que faz esse ajuntamento aqui ser santo. É o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, aquele que nos lavou, aquele que nos redimiu, aquele que nos fez igreja, edifício vivo do Senhor. Igreja não é qualquer tipo de ajuntamento, porque hoje em dia, qualquer um abre igreja. Mas será que é igreja mesmo? Será que é igreja mesmo? Então, igreja é onde nós temos a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você não fica lá. Você não fica lá. Porque o que nós precisamos é da palavra. Então, Lucas vai adicionar, vai dizer, a igreja de Antioquia. Ela é uma igreja, porque lá eles pregam o evangelho regularmente, eles expõem a palavra, eles estudam a palavra, eles se debruçam na palavra. Eles são homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. Aí nós continuamos no versículo 1 ainda, e vamos ver a formação dessa igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e aí ele vai dar essa lista para nós. Profetas e mestres, e o que isso quer dizer para nós? Agora a gente vai falar se tem profeta, se não tem profeta, se etc. Quero só ver o que o Rodrigo vai falar sobre isso, quero ver como que ele vai sair dessa. O que o texto está querendo nos dizer é muito claro aqui, muito mais do que essas brigas que a gente encontra por aí. O texto ele é muito claro, e o que ele quer dizer é que na igreja de Antioquia existiam homens que conheciam a palavra de Deus. São mestres, e são homens que têm intimidade com Deus, são profetas. Então a igreja é formada de homens, de líderes, que conhecem a palavra, e que têm intimidade com o Senhor. Nós precisamos na igreja, na liderança da igreja, mas na igreja como um todo, nós precisamos ser homens, mulheres, que conhecem a palavra de Deus, e que têm intimidade com a palavra de Deus e com o Senhor. Nós precisamos disso. E nós vemos que nós temos uma pluralidade de líderes nessa igreja, e de presbíteros aqui, porque nós lemos essa transição no último capítulo 12, de apóstolos para presbíteros, ainda nós temos o apóstolo Paulo aqui. Aliás, tanto Barnabé como Paulo vão ser chamados apóstolos mais para frente por Lucas. Mas um é no sentido de apóstolo enviado por Jesus Cristo, tem essa categoria de apóstolo, e o outro porque a palavra grega para enviado, aquele que é enviado por alguém, é um apóstolo. Então, se a gente pega alguém aqui,
e a gente coloca as mãos sobre ele e envia para missões, essa pessoa é um apóstolo, no sentido literal da palavra grega. Nós não usamos a palavra apóstolo hoje mais, porque a palavra grega usada lá no original é apóstolo. Então ele é nesse sentido. Então nós vimos toda essa discussão com relação a essa transição. Ah, mas eu não concordo que acabou. Então, fazer o quê? Essa é a palavra de Deus. Se você não concorda com a palavra de Deus, porque às vezes a pessoa pega para mim, gente, eu não concordo com o que você falou. E já aconteceu isso comigo várias vezes. Não concordo com o que você falou. Mas com qual parte? Ah, com essa palavra sua que acabou os apóstolos. Mas eu estava lendo, explicando o texto bíblico. Está ali. Ou se não, talvez a vez que eu mais me lembre bem eu não concordo com esse negócio que você falou aí, que nós todos somos pecadores. Que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Aí acaba esse momento, a gente fica até meio assim, fala assim, mas essa não é a minha opinião, minha irmã. Eu só estava lendo o texto de Romanos. Então, se você não concorda com o texto de Romanos, aí não tem muito que eu possa fazer por você. Porque se você não concorda com uma coisa que eu falo, aí tudo bem. Mas isso é a palavra de Deus. Então, nós tínhamos essa formação da igreja, que são profetas e mestres. E nós temos, então, essa diversidade. Homens diferentes como líderes da igreja. Nós temos 5 homens, ou 5 nomes aí, que nós temos Barnabé e Saulo. Saulo, aliás, é o último nome. O último nome dessa lista, ele não é o primeiro. Nós temos, então, Barnabé e Saulo. Eu coloquei junto aqui, porque eles são os mestres da igreja. Se você voltar mais uma vez no capítulo 11, você vai ver que são eles que instruem a igreja, são eles que durante um ano, eles sentam com a igreja, ensinam a igreja, vão ensinar a palavra de Deus para a igreja, eles são os mestres da igreja. Então nós também temos aí o Simão, o Níger e o Lúcio de Cirene, que provavelmente são, esses 2 homens, eles vêm da mesma região, do norte da África. Provavelmente, e não provavelmente, mas certamente esse Níger que vem na frente dele, que está qualificando quem ele essa é uma referência à cor dele. Era um homem de pele escura, um homem negro, que vem do norte da África. Esses 2, provavelmente, eles chegam em Antioquia, fugindo da perseguição em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, eles estão subindo, aí eles se espalham. Lembra que as pessoas são espalhadas? Eles chegam lá. E nós temos esse último nome aí, que é Manaém. Ele foi criado com Herodes. E às vezes a gente pula esses detalhes, a gente lê esses detalhes e a gente não percebe essas coisas. O que quer dizer ele foi criado com Herodes, o tetrarca? Esse homem é um homem de uma influência muito grande no império. Ele foi criado com Herodes, ele é um cara que tinha acesso direto a Herodes, amigo de infância de Herodes. Então os teólogos vão nos dizer que provavelmente todas as informações que nós temos de quem era Herodes e de todas as barbaridades que ele fez, vêm de Manaém. É ele a fonte de Lucas, é ele a fonte de Marcos, é ele a fonte dos evangelistas. Mas e isso? E como que ele fez isso? E como que ele fez? Quem que era Herodes? É ele que vai nos falar quem é. E são esses detalhes, como que esses teólogos sabem disso? Eles só leem a Bíblia com atenção. Então são detalhes que são importantes. Esse homem era um homem importante, não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Aí a segunda coisa que nós vemos nesse texto aí, no versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, enquanto adoravam. Mais uma vez, nós passamos pelas coisas muito correndo. Essa palavra aqui é uma palavra muito específica, especialmente no Antigo Testamento. Lembre-se, nós não temos o Novo Testamento. Lucas está escrevendo o Novo Testamento. Então, ele está usando uma palavra que era uma palavra muito específica do culto prestado no templo. A adoração só era feita pelos sacerdotes no templo. Essa palavra usada é uma palavra muito específica desse culto a Deus. O que Lucas está nos ensinando agora é que, agora, diante do Senhor, nós, quando nós oramos, nós, quando nós nos reunimos, nós, quando nós agora estamos juntos aqui, para cultuar o Senhor, nós estamos adorando, porque agora Ele nos fez, através do seu sangue, sacerdotes. Nós não precisamos mais de intercessores.
Ele é o nosso intercessor. Nós não precisamos mais agora de sacerdotes que ofereçam para nós, porque Ele abriu o caminho, Ele rasgou o véu. Ele, então, nos deu acesso ao Pai. Existe agora uma nova forma de adoração, que antes de Cristo não existia. Ainda no versículo 2, ele vai falar do Espírito Santo. Jejuava e orava, disse o Espírito Santo, os líderes estavam orando e jejuando. O que significa orar e jejuar? Por que Lucas enfatiza que eles estavam, ou descreve, estavam orando e jejuando? Porque a prática do jejum é uma prática que demonstra intensidade. Quando nós estamos jejuando, nós fazemos isso nas terças-feiras, quando nós estamos jejuando, o que isso nós queremos colocar, por que nós fazemos isso? Para mostrar o quê? Que nós estamos buscando o Senhor intensamente, que nós precisamos do Senhor mais do que nós precisamos da própria comida que nós comemos, que nós somos alimentados pelo Senhor, que nem só de pão nós vivemos. Então é uma questão de intensidade, nós buscamos ao Senhor intensamente. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, é que eles estavam orando intensamente, buscando ao Senhor intensamente, como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos achar o Senhor, quando nós buscarmos a Deus, de todo o nosso coração. Não é aquela oração, ó Deus abençoe meu dia, amém. É aquela oração que nós nos debruçamos diante do Senhor, para apresentar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida da igreja, a vida dos nossos irmãos. É intencional, é algo profundo, é algo que eu tenho uma prática que eu amo fazer. Ontem eu estava procurando uma coberta, porque eu gosto de orar de manhã, de madrugada, eu vou para a sala, me dobro diante do Senhor, me ajoelho na sala ali, pego um cobertor, me cubro, especialmente agora no inverno, né? E aí, eu fico na presença dEle. E não tem momento melhor no meu dia do que estar na presença do Senhor. Aí eu intercedo pela igreja, intercedo pela sua vida. Naquele momento eu sinto o Senhor me guiando e me dando forças para conseguir vencer aquele dia. Mas ser direcionado pelo Espírito Santo. Agora eles vão ser direcionados, porque no versículo 2, se você continuar aí, disse o Espírito Santo, separe para mim. É no momento em que eles estão jejuando, que eles estão orando, que eles estão buscando o Senhor de todo o coração, é que eles são direcionados pelo Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes ser direcionados pelo Espírito Santo, mas nós não queremos pagar o preço de oração. Nós queremos o Espírito Santo fast food, McDonald's. O Espírito Santo é o seguinte, me dá um double cheeseburger, uma batata frita média e um milkshake de morango. E faz isso com 2 minutos, porque eu estou atrasado para o trabalho. Muitas vezes essa é a nossa relação com Deus. A gente pensa que nós estamos chegando num drive-thru. O Espírito Santo é isso aqui. E acelera o processo aí, porque já estou atrasado. Hoje vai ser um dia daqueles. Estou mentindo? Aí todo mundo fica olhando para mim com essa cara de... O que eu faço? Então, nós vamos buscar o Senhor, nós queremos, todo mundo quer, se eu perguntar aqui, irmãos, quem quer ser guiado pelo Espírito Santo aqui? Todo mundo levanta a mão. Irmãos, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Todo mundo levanta a mão. Irmãos, quem quer viver no poder do Espírito Santo aqui? Todo mundo levanta as 2 mãos. Aí eu falo assim, irmãos, quem quer acordar de madrugada para buscar o Espírito Santo aqui? Rodrigo, aí não, Aí não é legal esse negócio aí. Você está vendo o nosso problema? Aí eu falo assim, irmão, quem quer ter barriga de tanquinho? Olha, tá vendo? Irmãos, quem quer perder peso? Quem quer ter uma vida, né, um corpo melhor? Aí todo mundo levanta a mão. Aí fala assim, quem quer levantar agora 4 horas da manhã para a academia? Rodrigo.
Não é melhor ir arrumar um bisturi aí não, para cortar a gente toda? É melhor pagar todo esse dinheiro aí. Nós somos essa geração, aliás, nós somos esses seres humanos, porque toda história é assim, mas a nossa sociedade está um pouquinho pior, porque nós somos a sociedade do imediato, do agora. Já percebeu que quando a internet, você muda alguma coisa lá no YouTube, sei lá onde você está vendo, demora 2 segundos para mudar, você já fica nervoso? Eu não sei de que época que você é, mas se você veio da minha época, que a internet estava começando, que era a internet de escada, e começava aquele negócio todo, só vai entrar na internet era meia hora. Aí isso vai gravando. Quando o meu slide não troca aqui com 1 segundo, que eu aperto o botão aqui, eu já fico nervoso. Nós somos essa sociedade que quer tudo aquilo aqui, agora, naquele momento, imediatista, mas nós não queremos pagar um preço. Eu quero ter a barriga de tanquinho, mas eu não quero fazer um exercício. Eu quero ser guiado, cheio, empoderado pelo Espírito Santo e não quero orar. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para você, não vai dar certo. Eu sei que não precisa, mas Rodrigo, eu sei disso, mas talvez você está precisando ouvir isso, porque você sabe disso, mas não muda, sabe? E não muda. Aí eles são enviados pelo Espírito Santo no versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós nos movemos pela direção do Espírito Santo e não por nossas próprias iniciativas. A igreja se move pela direção do Espírito Santo e não por aquilo que a gente acha legal, não por aquilo que a gente acha bom, não por aquilo que é a última moda. Aqui eles estão orando, eles estão cheios do Espírito Santo, estão se dedicando, eles estão buscando o Senhor, eles então têm direcionamento do Senhor, e agora então eles são levados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, a fazerem aquilo que eles têm que fazer. Vocês vão para onde? Vocês vão para esse lugar, porque na caminhada nós vamos ver com o apóstolo Paulo aqui, ele tem um plano, vou para esse lado, o Espírito Santo fala, não, você vai para o outro. Mas só pode ouvir o não de Deus quem está ligado com Deus. Sabe por que a gente se estrepa tanto na nossa vida? Porque a gente não escuta os nãos de Deus. Deus fala não, não, não. Aliás, a gente não escuta não porque a gente nem pergunta para Deus. Ô Deus, o que você acha disso? Você quer mesmo saber? Ou você está me perguntando por perguntar? Porque muitas vezes a gente não quer saber. A gente pergunta por perguntar e não quer saber a resposta. Porque, gente, queridos irmãos, muitas vezes a gente ora e a gente sabe que a gente está pedindo cobra e escorpião. Mas a gente quer dar um jeito de fazer Deus concordar com a gente. Aí depois que a gente ora, a gente fala assim, eu já orei sobre isso. Eu já orei sobre isso. Sério? E Deus falou o quê? Bom, não teve muita resposta, mas então eu vou entender isso porque eu tenho paz no meu coração. Aí depois você volta depois de 3 meses. Rodrigo, deu tudo errado. Eu acho que não era a vontade de Deus. Você acha? Muitas vezes a gente ora e a gente sabe qual que é a resposta antes de orar. A gente quer insistir, pedir cobra e escorpião para Deus. Você quer? Aí a gente fala, não sei se Deus me respondeu. E a gente vai com as nossas próprias decisões mesmo. Muitas vezes a gente não quer saber a vontade de Deus, a gente só quer fazer o que a gente quer fazer mesmo. A gente só quer fazer o que a gente... Principalmente, quanto mais novo você é, pior essa tendência é. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais calejado, a gente já apanhou, já riu bastante nisso. Eu já ri bastante nisso, por isso que eu sei. Quando eu estou falando para vocês, eu sei que eu já fiz isso. Vocês fazem isso, eu faço isso. Chego para Deus, não quero saber, Deus, então, é isso aqui. Mas eu já chego para Deus com o meu plano pronto, o plano do cebolinho, infalível. E depois eu vejo lá na frente que não foi tão infalível assim. Então nós precisamos, para sermos direcionados pelo Espírito Santo, mais uma vez, nós precisamos da oração e da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus estar nos guiando constantemente. Para que a gente possa, então, ter essa direção do Espírito Santo.
E aí ele vai falar aqui que eles vão para as sinagogas, que eles começam a pregar o evangelho nas sinagogas. O que isso quer dizer para nós? Lembrem-se que Paulo e Barnabé, eles são judeus. Eles conhecem tudo de judaísmo. Para onde que eles vão primeiro para pregar o evangelho? Eles vão pregar primeiro o evangelho onde tem alguma base, para que eles possam começar de algum lugar. Alguma coisa, não, nós temos pelo menos essa base, nós temos algo em comum que nos une. O que isso quer dizer para nós, ou como nós transferimos isso para nós na nossa realidade hoje? Comece de onde você está. Talvez você está esperando uma luz, um anjo vindo do céu e fala assim, vai para a Índia. E não vai acontecer, porque Deus quer te usar lá no seu trabalho mesmo. Pessoas que você conhece, que você fala a língua, que tem o mesmo background que você, que fazem a mesma coisa que você, e Deus quer te usar lá. Porque você fala a língua deles, o dialeto deles. E aí você pode ser usado lá, então começa onde você está. Você não precisa ser um missionário para ir lá para a Índia, para pregar o evangelho. Você pode pregar onde você está. Aliás, muitos de nós têm que começar na própria casa. E aí, o versículo 5 vai nos dizer que eles proclamavam a palavra de Deus. Nós todos fomos chamados para proclamar a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não fomos chamados para proclamar os nossos achismos. É por isso que nós precisamos entender e conhecer a palavra de Deus. Porque tem muita gente querendo evangelizar com o seu achismo. Ou se não, aquele velho jargão, mas eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia. Quantos anos está na igreja? 10. Isso é sério mesmo, isso é desculpa? Eu posso dar esse tipo de desculpa? Eu não sei falar porque eu não conheço a Bíblia. Então por que você não leu ainda? Em 10 anos dava para ter lido algumas vezes. Dava não? Então nós precisamos proclamar a palavra de Deus. A centralidade da nossa mensagem sempre vai ser a palavra de Deus. Não as nossas opiniões, não aquilo que a gente acha bonito, não filosofias humanas, porque está cheio de filosofia humana aí. Com todo respeito aos filósofos, eu não vou citar nome aqui para não desagradar ninguém. Mas tem esse filósofo que é o maior filósofo do Brasil, aí eu escutei ele falando isso aqui. Aí eu vou falar, eu vou compartilhar, aí eu compartilho o que o filósofo falou, mas eu não conheço a palavra de Deus, eu não consigo compartilhar a palavra de Deus com ninguém. Então nós fomos chamados, todos nós fomos chamados, não foi o Rodrigo, presta atenção no que eu estou falando, não foi o Rodrigo apenas chamado para pregar o evangelho, para compartilhar o evangelho, para expandir o reino, você foi chamado, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que nós que fomos reconciliados, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, nós que fomos reconciliados por Deus, por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, fomos chamados para o ministério da reconciliação. E aí nós temos, o texto vai falar um negócio que, do nada, ele abre aí, ele fala um negócio que parece que não tem nada a ver. No finalzinho do versículo 5, João estava com eles e os auxiliava. Mas você olha isso aqui, por que você colocou isso aí, Lucas? Qual é o seu propósito? Para dizer apenas que João foi com eles? Será que é só isso que Lucas só colocou isso aqui só para dizer que João foi com eles? Não. Lembra que um pouquinho antes ali, eles estão orando, o Espírito Santo diz, separem para mim Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé. 2 nomes, certo? O que Lucas está falando? Quem Lucas está falando que está indo? Marcos. Por que Marcos está indo? Por que Marcos está indo? Marcos foi chamado pelo Espírito Santo para fazer isso? Tem alguma menção de nome do nome do Marcos ali? O que isso aqui nos ensina? O que isso aqui mostra para mim? Que todos nós, independente se você tem um chamado específico, por exemplo, eu tive um chamado específico, eu creio que eu tive um chamado específico para pregar o evangelho do jeito que eu prego, hoje, aqui. Mas não é porque eu tenho esse tipo de chamado específico que você não tenha um chamado para pregar o evangelho. E aliás, o que o texto fala é que João Marcos ia com eles e os auxiliava.
Enquanto uns pregam o evangelho, nós temos um monte de outros trabalhos que precisam ser executados para que alguém possa pregar o evangelho. Lembra do capítulo 6 de Atos? Eles escolhem os primeiros diáconos da igreja. Para quê? Para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho e se dedicar à oração. Significa que os diáconos não oravam e não pregavam? Nós vemos que o primeiro mártir da igreja é um diácono. Ele está pregando o evangelho. Ele é morto, aliás, porque ele está pregando. Então, uma coisa não anula a outra. Marcos está aqui com eles para auxiliar, porque enquanto uns vão trabalhando, pregando o evangelho, outros vão assistindo em outras tarefas que são tão importantes quanto. Para que outras pessoas possam pregar, pessoas precisam fazer outros trabalhos. E disso dá então essa liberdade para pessoas pregarem o evangelho. Para que eu possa estar pregando aqui, tem gente que está cuidando do som lá atrás. Para que eu possa pregar aqui, tem diácono trabalhando. Tem gente recebendo lá na porta. Tem gente cuidando de outras coisas lá fora. Então, o que isso quer dizer? O que Marcos está fazendo em toda essa história? Para dizer que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você talvez, não tem esse chamado específico, mas você foi chamado para pregar o evangelho de alguma maneira. E não para ficar no banco aí sentado. Mas aí, no partir do versículo 6, nós temos a introdução de uma figura importante que o apóstolo Paulo e Barnabé eles encontram aí. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha que descrição maravilhosa do cara. Um judeu, note, ele é um judeu, começa por aí. Chamado Bar-Jesus, e aqui a gente precisa explicar um pouquinho, Bar-Jesus, por que significa Bar-Jesus? Bar-Jesus, Bar é a palavra para filho, em hebraico, então significa filho de Jesus, mas Jesus, a palavra Jesus, talvez você não saiba disso, a palavra Jesus significa salvação, o nome de Jesus significa salvação, é por isso que Lucas, lá no seu evangelho, ele vai falar o seguinte, quando o anjo vai anunciar lá, e o nome dele será Jesus, porque ele tirará o pecado, ou salvará o seu povo dos seus pecados. Então é um trocadilho ali no original que o anjo faz. O seu nome será salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que o anjo está fazendo ali. Então aqui, fala que esse judeu, ele é o judeu, o nome dele é filho da salvação. Mas como Lucas vai deixar muito claro aqui depois, é uma contradição aqui, existe uma ironia no meio de tudo isso aqui, porque ele é um falso profeta, e ele mexe com magia, ele é um feiticeiro. O que é isso? O que é ser um falso profeta? Apesar dele ser judeu, ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras, mas ele distorcia a palavra de Deus. Aliás, o Antigo Testamento proibia falsos profetas, e ele proibia a feitiçaria, ou a invocação de demônios, ou prática de magia, ou todas essas coisas. Se você abre lá em Levíticos capítulo 19, Deuteronômio 18, e outros textos no Pentateuco, você vai ver lá que era expressamente proibido esse tipo de prática no meio do povo de Deus. Agora, Lucas deixa bem claro que ele é um judeu, que ele sabe muito bem disso, mas que ele pratica todas essas coisas. Que ele conhece a palavra, mas ele distorce a palavra. O que é um falso profeta? Um falso profeta é alguém que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Isso é um falso profeta. Mas ele também, então, ele é um feiticeiro, ele mexia com feitiçaria, ele mexia com magia negra, ele invocava demônio. Ele invocava esses demônios para que com esses demônios ele pudesse alcançar aquilo que ele queria. Mexia com o ocultismo, então. E o que esse homem nos ensina? Que nós devemos ter cuidado com as aparências. Por quê? Porque, mais uma vez, isso aqui é uma ironia de tudo que está falando sobre ele. Porque ele é o filho da salvação aqui. Mas como que o apóstolo Paulo vai chegar para ele no versículo 10? Primeira palavra aí do versículo 10. Filho do diabo. Ele se chamava filho da salvação.
filho da salvação. O apóstolo Paulo chama ele como? Filho do diabo. Em outras palavras, filho da perdição. A outra coisa que ele se denominava e se orgulhava de ser, ele era judeu, pertencente do povo de Deus. Pertencente do povo de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai chamar o quê? Inimigo de Deus. E aí, ele se chamava, se achava profeta de Deus. Lucas vai deixar muito claro para nós que ele é um falso profeta. E Paulo vai deixar muito claro que, apesar de conhecer a palavra, ele distorcia a palavra, ele é um falso profeta. Muito cuidado com aqueles que se dizem isso ou aquilo, ou aparentam coisas. Porque, para nós, o que importa é a palavra de Deus. É como nós nos achegamos a ela, como nós reverenciamos a ela, como nós pregamos ela, e como nós vivemos ela. Você pode falar o que você quiser sobre, você pode ser até apóstolo, né, Sherlon? O apóstolo Sherlon. Mas a sua vida, a sua lida com a palavra de Deus vai deixar muito claro quem você é. E ele era assessor, no versículo 7, ele era assessor do procônsul. Era muito normal naquele tempo, os pagãos, eles contratavam esse tipo de gente que mexia com magia, com ocultismo, para fazer o quê? Para consultar os deuses, porque eles queriam agradar os deuses, estava muito ligado aos deuses. Então eles eram contratados. A partir do momento que ele começa a ver o apóstolo Paulo pregando o evangelho, ele fala, vixe, esse negócio aqui vai dar ruim, vou perder meu dinheiro. É por isso que ele quer desviar o procônsul, porque ele sabe que ele vai perder o emprego dele. Se o procônsul aceitar a mensagem do evangelho, acabou, porque ele sabe que tudo que ele faz é contra a verdade. Então, ele vai perder o seu dinheirinho. Aí nós vamos ter no versículo 7 e no versículo 8 a reação daqueles que escutam o evangelho. Então ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então nós sempre vamos ter duas respostas ao evangelho. Quando o evangelho é pregado fielmente, nós vamos ter duas e apenas duas respostas. As ovelhas de Deus, os filhos de Deus vão ouvir o evangelho, vão se alegrar e vão se voltar para Deus. Mas os inimigos de Deus vão se voltar contra o evangelho e vão te odiar por isso. Uma vez me perguntaram, por que você prega do jeito que você prega, Rodrigo? Por dois motivos em especial. Um, por causa da glória do nome de Deus, para fazer o nome dele grande, para fazer o nome de Jesus exaltado. E em segundo lugar, para alimentar o povo de Deus. Mas aí tem uma terceira, uma categoria aí. Porque quando eu prego do jeito que eu prego, o bode e o lobo não fica na minha pregação. Porque quando a pessoa escuta o que eu prego, do jeito que eu prego, expondo a palavra de Deus, ou a pessoa ela vai amar a palavra de Deus, ou ela vai me odiar. Então nós purificamos a igreja dessa maneira, mantendo dentro da igreja as ovelhas, os filhos de Deus. É por isso da centralidade da exposição da palavra. Mas então o evangelho ele vai trazer ou o ódio das pessoas, ou a transformação dos pecadores, por causa do poder do evangelho. E aí, nós vemos no versículo 9 e 10 a ira do apóstolo Paulo com relação à resposta do mágico, do assessor, do falso profeta. Ele se ira contra ele e chama ele de tudo quanto é nome. Né? O apóstolo Paulo é muito, até quando ele está bravo, ele consegue brigar com os outros, sendo bíblico, né? Filho do diabo. Em outras palavras, hoje mais comum, né? Ô seu desviado. Né? E aí ele fala para ele assim, você está cheio de ira, você está cheio de engano, cheio de veneno. Então o apóstolo Paulo está irado. Ele está irado. Mas é uma ira santa. Porque nós temos um falso, e aqui eu quero deixar uma coisa bem
clara para a gente. Existe uma falsa piedade em nós, que a pessoa fala o que quer, do jeito que quer, ataca a gente do jeito que quer, ou fala qualquer besteira, e existe uma falsa piedade. Não, deixa essa pessoa para lá. Não existe uma indignação santa da nossa parte em confrontar aqueles que atacam o Evangelho. É por isso que nós estamos vendo os nossos filhos do jeito que eles estão sendo tratados nas escolas e ninguém fala nada. Porque nós nos acovardamos. A igreja. Nós somos muito passíveis, porque existe uma falsa piedade, ou uma falta de entendimento nossa, ou é a covardia, ou é uma falta de entendimento da palavra de Deus, das duas uma, porque uma coisa que, Deus é amor, Deus ele não se ira, deixa eu te explicar uma coisa, se Deus é amor, Deus ele se ira, se você ama aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, você tem que odiar aquilo que é falso, aquilo que é mentira, aquilo que é distorção da verdade. Se você ama os nenéns, nós acabamos de orar pela vida do Noah, você tem que odiar o aborto. Então, necessariamente, se você ama, você tem que odiar. Então nós temos que acabar com essa nossa falsa humildade, piedade, deixa assim. Não, nós nos levantamos, não estou falando para bater em ninguém, tá? Não vamos bater em ninguém, se você bater, você abre a Bíblia e bate com a Bíblia. Mas é com a Bíblia, nós nos indignamos. E aí ele vai chamar ele de filho do diabo. A obra de Deus sempre vai encontrar oposição. A obra de Deus, meu irmão, minha irmã, não se engane, a obra de Deus sempre vai encontrar oposição por Satanás. Ele sempre vai se opor. Se você está pensando que a gente vai viver essa vida tranquilinho, que eu vou pregar o Evangelho, que ninguém vai se levantar contra mim, desculpa, isso não vai acontecer. Vai ter muita gente que vai se opor a você, que não vai gostar da sua mensagem. E está dentro da igreja. Mas aí no versículo 12, nós encerramos com o versículo 12, diz que o procônsul, ele creu na mensagem do Evangelho. E observe uma coisa no versículo 12, se tiver com a Bíblia aberta ainda aí. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Evangelho. A Bíblia não diz que ele creu no milagre. De novo, para você, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Evangelho. O Evangelho foi pregado, o Evangelho foi ensinado, o milagre atestou a veracidade do Evangelho. Mas o que convence, o que crê, o que transforma, não é o milagre, é o Evangelho. É o ensino da palavra. Porque muitas vezes a pessoa, eu quero milagre, quero milagre, quero milagre, quero milagre. Eu quero milagre. Sério que você quer um milagre? Se o milagre acontecer, eu me convenço. Se você não foi convencido ainda pelo maior milagre da história da humanidade, porque o maior milagre da história da humanidade não é você ganhar um carro novo, não é você ser curado, não é você até casar. Tem gente que está precisando de um milagre até para casar. O maior milagre da história da humanidade é esse. Deus transformar a massa corrupta, que sou eu e que é você, em filhos de Deus. É você olhar para um ser humano e você olhar para ele e falar assim, você de repente conversa com esse cara num dia, no outro dia você conversa com esse cara, ele não é a mesma pessoa. Já viu isso ou não? Porque eu já tive essa experiência várias vezes. E graças a Deus por isso. Eu conversava com um menino e ele era de um jeito. De repente esse menino chega para mim, eu falei, você não é a mesma pessoa. Essa não é a mesma pessoa. Esse é o maior milagre da humanidade. Se isso não te convence do poder do Evangelho, nada mais te convence. Nem se você vê o cego ver ou o paralítico andar, porque a salvação é o maior milagre do ser humano. Deus transformar homens e mulheres como eu e como você, em filhos e filhas, que antes amavam o pecado, que andavam no pecado, mas agora vivem uma vida de santidade. Isso é milagre. Isso é milagre.
E que Deus venha fazer muitos desses milagres no nosso meio. Vou chamar o Ministério de Louvor para cá. Convidar a igreja para a oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça para viver isso que nós acabamos de aprender na sua palavra, a ter uma vida guiada, uma vida cheia, uma vida empoderada pelo Espírito Santo. E que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para viver assim, debruçados na sua palavra, é onde nós aprendemos e onde nós somos guiados pelo Senhor. E dá-nos graça para viver uma vida, Pai, de joelhos no chão, porque da onde vem o poder para viver essa vida. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar-nos assim, como igreja. E que como o Senhor usou a igreja de Antioquia, que nós sejamos assim uma igreja também, centrada na palavra do Senhor, fiel à palavra do Senhor, para que nós possamos impactar o meio em que nós estamos. Faz isso por nós, Pai. Faz isso nesse lugar, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.